A madrugada nas montanhas da Judéia tinha um tipo de silêncio que parecia respirar. O vento desalinhava a areia fina daquele deserto antigo, e as pedras guardavam ecos de histórias que pareciam querer emergir do pó. A primeira luz do sol ainda não tocava o horizonte, mas já havia um brilho suave que anunciava a chegada de algo, uma presença, um suspiro divino. E ali, sozinho, como tantas vezes esteve, Jesus caminhava. Não era o Jesus rodeado por multidões. Não era o Jesus dos sermões na montanha. Não era o Jesus que multiplicava pães, nem o que curava enfermos em praças cheias. Este era o Jesus silencioso. O Jesus antes da cena. O Jesus antes dos aplausos. O Jesus antes da cruz. E é justamente aqui que começamos onde quase ninguém começa, no silêncio onde os segredos se formam. Porque os 5 segredos que você vai descobrir neste vídeo não estão nas multidões, mas no Jesus que poucos viram. O Jesus que não aparece nos quadros famosos. O Jesus que não aparece nos cultos. O Jesus que não aparece nas pregações comuns. Este é o Jesus antes de ser percebido. O Jesus antes de ser entendido. O Jesus antes de ser traído. O Jesus antes de ser exaltado. É o Jesus que a Bíblia menciona nas entrelinhas e que a maioria nunca reparou. E é aqui que você começa a enxergar algo fascinante. A grandeza de Jesus não aparece primeiro nos milagres, mas na forma como ele carregava o silêncio. Por quê? Por que ele começava pelo isolamento? Por que tantas vezes fugia das multidões? Por que a Bíblia registra que ele se retirava para lugares ermos para orar? O que ele via ali que ninguém mais via? Este é o primeiro passo da nossa jornada cinematográfica, entrar no silêncio de Jesus para entender o primeiro segredo. Mas antes de revelar o segredo 1, a narrativa precisa mostrar mais uma coisa. Enquanto Jesus se ajoelhava sobre uma rocha que o tempo já havia rachado, ele fechava os olhos devagar. O vento mudava, a poeira se acalmava, e um tipo diferente de presença preenchia o ar não visível, mas real. Você sente que não está apenas observando uma cena. Você está sendo convidado para dentro dela. É como se pudesse ouvir a respiração dele. É como se pudesse sentir o peso do que ele carregava. É como se você percebesse que Jesus tinha um mundo dentro dele. E então você pergunta: como é possível carregar tanta glória e ainda buscar solitude? Como é possível ser Deus e ainda desejar momentos de silêncio? O que ele escondia ali? Por que ele precisava disso? E aqui, enquanto o céu finalmente começa a clarear, chegamos ao primeiro segredo. Esse segredo parece simples, até você entender o que realmente significa. Jesus não buscava o silêncio apenas para orar, nem para descansar, nem para se esconder dos fariseus. Ele buscava o silêncio para transferir o peso que não podia carregar sozinho, mesmo sendo Deus. Porque, ainda que fosse o Filho, ele carregava emoções humanas. Sentia cansaço, sentia saudade, sentia dor, sentia peso, sentia responsabilidade. E mais, ele carregava o destino de todos nós, sozinho. O silêncio era o único lugar onde isso cabia. Jesus sabia algo que nós esquecemos constantemente. Nem toda força aparece no que você faz. Às vezes, a força está no que você entrega. Nos momentos mais silenciosos da vida, Jesus estava fazendo as maiores transferências espirituais. Enquanto ninguém via, ele estava recebendo direção do Pai, alinhando seu propósito, esvaziando a alma do peso humano e carregando o espírito para o próximo milagre, desarmando ataques espirituais antes que acontecessem. E aqui surge a parte investigativa. Este padrão aparece em momentos críticos. Antes do sermão da montanha, silêncio. Antes de escolher os discípulos, silêncio. Antes de multiplicar pães, silêncio. Antes de entrar no Getsemane, silêncio. Antes da crucificação, silêncio. E você já percebeu? As grandes batalhas de Jesus acontecem antes dos milagres, não depois. Ele vence na solitude aquilo que venceria em público horas depois. E aqui vem a pergunta que provoca a alma. Se até Jesus precisava do silêncio,
Por que você tenta enfrentar tudo sozinho e acordado? Esse é o primeiro segredo, profundo, negligenciado, transformador. Mas ainda estamos só começando. Porque à medida que o sol finalmente toca o rosto de Jesus, surge um brilho diferente. É como se ele estivesse pronto para algo. E a narrativa avança, levando você para o momento onde nasce o segredo 2. Amanhã avança. Jesus agora caminha por uma trilha estreita entre pedras antigas. O sol já desenha o contorno do mundo, mas ele não olha para a paisagem. Seus olhos parecem mirar outra coisa. Algo que ninguém mais é capaz de ver. É aqui que a narrativa começa a revelar o segundo segredo. Porque se o primeiro segredo de Jesus estava no silêncio, o segundo estava na visão. Não a visão física, não a visão dos olhos, mas a visão espiritual, o tipo de percepção que só enxerga quem vive acima do próprio mundo. Enquanto caminhava, Jesus via pessoas presas em dores que não confessavam, fardos espirituais pendurados em ombros invisíveis, intenções escondidas no coração dos fariseus, batalhas que aconteciam antes da palavra ser dita, correntes que ninguém sabia que carregava, guerras invisíveis entre luz e trevas ao redor das pessoas e, principalmente, o destino delas. Você já imaginou caminhar ao lado de alguém que sabe quem você é, quem você seria, quem você poderia ser e quem você teme se tornar? Jesus via o fim antes do começo e ainda assim agia com paciência. Quando olhava para Pedro, não via apenas o pescador impulsivo. Ele via o apóstolo que morreria crucificado por amor ao Evangelho. Quando olhava para Maria Madalena, não via apenas a mulher marcada pelo passado. Ele via a primeira testemunha da ressurreição. Quando olhava para Judas, ele via a traição antes que Judas sentisse vontade de trair. E aqui começa a parte investigativa. Como alguém que sabe tudo sobre todos não enlouquece? Como alguém que vê o futuro consegue amar o presente? Como alguém que enxerga o pior da humanidade consegue ainda assim acreditar no melhor? E então chegamos ao... Ninguém consegue amar de verdade sem enxergar fundo. Mas Jesus enxergava fundo demais. E mesmo assim, ele amava. Ele não amava apesar do que via. Ele amava por causa do que via. Isso muda tudo. Jesus não via pecadores. Ele via possibilidades. Não via gente quebrada. Ele via histórias que podiam ser reconstruídas. Não via caos. Ele via destino. É por isso que ele não desistia das pessoas. Porque via além do comportamento. Além do erro. Além da aparência. Além do agora. E aqui vem a parte devocional que rasga o peito. Jesus não ama quem você é. Jesus ama quem você ainda pode se tornar. Esse é o segundo segredo. E poucas pessoas realmente entendem isso. Mas a jornada continua. E agora a narrativa prepara terreno para o segredo mais chocante. O segredo do ser aquilo que Jesus carregava dentro e ninguém imaginava. A trilha nas montanhas começava a se abrir, revelando um vale simples, quase esquecido pelos mapas. Jesus caminhava lentamente, como quem sente cada grão de poeira contar uma história. Mas havia algo diferente agora. O silêncio do primeiro segredo havia se dissolvido. A visão profunda do segundo começava a se intensificar. E é aqui que algo extraordinário acontece. O ar ao redor dele parecia ficar mais denso. Não era algo físico. Não era vento. Não era poeira. Não era luz. Era peso. Um peso invisível que sempre esteve com ele desde antes de nascer. Um peso que ninguém ao redor compreendia. Um peso que ele carregava sem murmurar, mas que moldava cada gesto, cada palavra, cada oração, cada milagre. E aqui está o ponto em que a narrativa deixa o tom suave e começa a entrar na camada mais oculta da jornada de Jesus. A camada que poucos ousam explorar. O que Jesus sentia dentro dele. Porque falar do que Jesus fazia é fácil. Falar do que ele dizia é comum. Falar dos milagres é popular. Falar das parábolas é confortável. Mas falar do que ele vivia internamente?
do que ele carregava quando ninguém via, do fogo secreto que queimava dentro dele? Isso poucos têm coragem de perguntar. Você já se perguntou como era acordar todos os dias sabendo que sua missão envolvia morrer? Como era amar pessoas que iriam traí-lo? Como era enxergar a maldade humana e ainda assim escolher perdoar? Como era ouvir o Pai claramente e mesmo assim não ser ouvido pelos homens? E mais, como era ser Deus, preso dentro da pele humana? Quando Jesus caminhava, ele carregava dois mundos. O mundo do céu, que o chamava, o mundo da terra, que o rejeitava. E essa fricção espiritual constante criava um fogo interno ardente, intenso, silencioso, um fogo que movia tudo o que ele fazia. É essa chama que nos leva ao segredo 3. Este é talvez o segredo mais desconhecido. As pessoas ao redor viam apenas o Jesus que falava com doçura. Viam milagres, viam compaixão, viam graça, viam paciência. Mas o que não viam era que Jesus estava em guerra, o tempo todo, em cada vila, em cada cidade, em cada encontro. Não era guerra contra romanos, não era guerra contra autoridades religiosas, não era guerra contra pessoas. A guerra era espiritual profunda, violenta e invisível. A Bíblia cita alguns momentos. No deserto, quando Satanás tenta o impossível. Em Cafarnaum, quando um demônio o reconhece antes dos homens. No mar, quando a tempestade parece ter consciência própria, quando o suor se torna sangue. Mas esses são apenas os momentos em que o véu se abre. A guerra era constante. Jesus andava entre fortalezas espirituais invisíveis. Enfrentava ataques que ninguém percebia. Desmontava armadilhas demoníacas antes que qualquer discípulo soubesse. Protegia cidades do que elas nem sabiam que estava prestes a acontecer. Ele era a linha entre o caos e o mundo. E o mais impressionante, Jesus travava uma guerra que ninguém agradecia. Porque ninguém sabia que ela existia. Você já imaginou viver assim? Lutar batalhas por pessoas que nunca vão saber que você lutou? Sofrer ataques por coisas que você impediu antes que fossem percebidas? Carregar dores que não são suas, mas que você escolhe carregar mesmo assim? Isso é o que Jesus fazia diariamente. E ele fazia sem reconhecimento, sem aplausos, sem testemunhas, sem explicação. É por isso que este segredo é tão profundo. Jesus não era apenas amor. Jesus era escudo. Jesus era muralha. Jesus era soldado silencioso de batalhas que ninguém sabia que aconteciam. E então vem a parte investigativa que provoca o coração. Se Jesus estivesse preocupado com reconhecimento, nada disso teria acontecido. Mas ele lutava batalhas invisíveis porque enxergava destinos invisíveis. E isso nos leva ao segredo 4, um segredo que toca a parte mais humana e mais vulnerável de Jesus. Depois de caminhar o vale, Jesus chega a uma pequena oliveira, uma das poucas da região. Ele toca o tronco, como quem encontra descanso em algo simples, e ali, por um instante, seu rosto muda. É quase imperceptível, mas é real. Um peso emocional escapa, como se ele estivesse cansado, mas não do corpo. Cansado da humanidade, não da humanidade que ele criou, mas da humanidade que ele carregava dentro de si. Sim, Jesus tinha um coração humano, e esse coração quebrava. Às vezes, quebrava silenciosamente. Às vezes, quebrava profundamente. Às vezes, quebrava por amor. Às vezes, quebrava porque ninguém compreendia o que ele estava tentando fazer. É aqui que vemos um dos momentos mais humanos de Jesus. Você já percebeu quantas vezes a Bíblia mostra Jesus sentindo? Ele sente compaixão ao ver a multidão. Sente tristeza pela incredulidade. Sente dor ao pensar em Jerusalém. Sente ansiedade no Getsemane. Sente indignação no templo. Sente amor profundo pelos discípulos. Sente saudade do Pai. Sente abandono na cruz. Jesus não era um Messias frio. Não era uma máquina de milagres. Não era uma entidade distante. Ele era humano,
profundamente humano, humanamente perfeito. E esse é o segredo 4. Nós escondemos dor. Jesus sentia. Nós escondemos tristeza. Jesus chorava. Nós escondemos frustração. Jesus externava. Nós escondemos cansaço. Jesus descansava. Nós escondemos medo. Jesus confessava ao Pai. Esse segredo é impactante porque revela algo que poucos compreendem. A vulnerabilidade de Jesus não diminuía. Sua força era parte dela. Ele não era forte porque ignorava a dor. Ele era forte porque sentia e continuava. Ele não era forte porque evitava lágrimas. Era forte porque as transformava em propósito. A humanidade perfeita de Jesus revela o que ele realmente veio ensinar. Ser humano não é fraqueza. Fraqueza é fingir que não é humano. E isso nos prepara para o segredo final. O mais profundo. O mais chocante. O mais transformador. O segredo que explica por que ele viveu como viveu. Por que morreu como morreu. E por que voltou como voltou. Prepare-se. É agora. A cena muda completamente. Jesus está sentado à beira do vale, olhando o horizonte que começa a ganhar tons de laranja e vermelho. O vento agora é mais forte, como se a natureza percebesse que algo importante está prestes a ser revelado. Os discípulos não estão por perto. A multidão não está por perto. Ninguém está por perto. E ainda assim, Jesus fala. Fala sozinho, ou parece falar sozinho. Mas o que ele diz explica tudo. O que ele revela ali naquela solidão, naquele fim de tarde, poucos entenderam enquanto ele estava vivo. É isso que nos leva ao mais profundo dos segredos. Segredo 5. Jesus sempre soubera que a história não terminava na cruz. Este é o segredo mais surpreendente. Porque todo mundo fala da morte de Jesus, todos falam da cruz. Todos falam do sofrimento. Todos falam da entrega. Todos falam da dor. Mas poucos falam do que Jesus sabia antes de tudo isso. A cruz não era o fim, era o caminho. O fim era a ressurreição. Jesus carregava o tempo inteiro a certeza absoluta de que ele venceria. E isso muda tudo. Ele não caminhava para a cruz com medo. Ele caminhava com propósito. Ele não encarava a morte como derrota. Ele encarava como missão. Ele não via a cruz como tragédia. Ele via como portal. Jesus sabia o que ninguém mais sabia. O fim do mundo antigo começava na cruz. O começo do novo mundo nascia na ressurreição. E é por isso que ele viveu sem pressa. É por isso que ele acolheu rejeições com paciência. É por isso que ele suportou fariseus com calma. É por isso que ele enfrentou tempestades com autoridade. É por isso que ele aguentou traidores com mansidão. Ele sabia do final. Ele carregava a história completa dentro de si. E este é o segredo final. Jesus nunca operou a partir do desespero. Ele sempre operou a partir da vitória. E quando você entende isso, tudo muda. A vida muda. A fé muda. O jeito de caminhar muda. O jeito de enfrentar batalhas muda. Porque você entende que, se Jesus venceu a história, ele vence a sua também. Se você chegou até aqui, você caminhou pelos 5 segredos mais profundos de Jesus. Segredos que revelam não apenas quem ele era, mas quem ele sempre será. Agora respire fundo, porque a partir deste vídeo, você não vai mais ler os evangelhos da mesma forma. Não vai mais orar da mesma forma. Não vai mais enfrentar batalhas da mesma forma. E se este conteúdo transformou algo em você, curta o vídeo, inscreva-se no canal Fé Viva, comente, eu recebo estes 5 segredos, e compartilhe com alguém que precisa ouvir isso hoje. Obrigado por estar aqui. Deus te abençoe profundamente. E nos vemos no próximo episódio da série